Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos fazer uma análise do projeto de iluminação do filme Cartas para Julieta. Trago aqui para vocês a sinopse e o cartaz, para que vocês possam, lembrar deste filme, para quem ainda não assistiu, para quem assistiu, tenho certeza que tenham gostado. Eu, particularmente, gosto muito dos filmes de romance, aqueles bem água com açúcar, sessão da tarde, e escolhi então esse para que a gente possa iniciar nessa sequência, dos vídeos e das aulas relacionadas aí às análises de iluminação, tanto nos filmes quanto nas séries. A gente sabe que existe toda uma produção por trás, mas eu gosto sempre de dizer que tudo é uma oportunidade da gente estudar, mesmo que seja o resultado final, a gente está vendo, a iluminação acontecer por meio das cenas. Dentro dessas análises que a gente vai fazer daqui para frente, a gente vai direcionar o nosso olhar para os sistemas de iluminação, tá? Assim como para as técnicas e efeitos. Ok? Do ponto de vista dos sistemas de iluminação, vale lembrar que tem uma aula específica sobre isso, onde a gente conversou um pouquinho sobre essa questão da versatilidade do projeto de iluminação oferecer para o usuário, Seja um sistema principal, onde a gente está olhando para as necessidades funcionais daquele ambiente, Ou seja, para sistemas secundários, onde a gente vai, na verdade, criar uma atmosfera, dar uma personalidade àquele ambiente. Tá? E aí, todo o projeto, a gente parte de algumas perguntas que nos ajudam a escolher qual desses sistemas a gente vai estar trabalhando, Então, a primeira pergunta que a gente faz toda vez que a gente inicia um projeto e olha para aquele ambiente é: como a luz deverá ser distribuída pelo ambiente? Então, aqui eu tenho a opção de escolher se eu vou trabalhar com iluminação geral, se eu vou trabalhar com iluminação localizada, se eu vou trabalhar com iluminação de tarefa e trabalho. Quando eu faço uma segunda pergunta e tento responder da seguinte forma: como a luminária irá distribuir a luz? Aqui eu posso escolher entre o tipo, o sistema de iluminação direto, iluminação indireta e iluminação direta e indireta, E a terceira pergunta, que é: qual é a ambientação que queremos dar com a luz a este espaço? Então, aqui eu posso colocar dentro dos meus projetos a iluminação de destaque, a iluminação de efeito, a iluminação decorativa e a iluminação arquitetônica. E não posso esquecer que existe aí um terceiro sistema, um sistema terciário, que está atrelado à iluminação de balizamento e à iluminação de emergência. Ou seja, eu tenho todos esses sistemas de iluminação para colocar dentro do meu projeto. Vão colocar todos? Não. Mas se eu conseguir colocar de 3 a 4, isso mostra que eu consigo ter essa versatilidade no projeto e o usuário, o meu cliente, pode trabalhar com esses sistemas, de forma independente quando ele quiser, para criar uma dinâmica diferente dentro do ambiente dele, tá bom? Do ponto de vista das técnicas e efeitos, a gente vai olhar então para essas imagens, e verificar sobre essa questão da luz direcionada ou de destaque, do wall washing, que é o banho de luz, a luz que vem de cima para baixo, que é o downlight, a luz que vem de baixo para cima, que é o uplight, front light, backlight, silhueta, luz rasante, luz estrutural, luz de preenchimento ou luz ambiente, luz e sombra, que é o claro e o escuro, e de vez em quando a gente vai analisar também aqui os tipos de sombra que podem acontecer dentro desses projetos, que é a autossombra, o sombreamento e a sombra projetada. Então, vamos mergulhar no filme Cartas para Julieta, para que a gente possa identificar sobre esses sistemas e essas técnicas e efeitos. Bom, aqui a gente percebe, na verdade, assim, o filme todo, ele de certa forma é muito agradável, porque ele é de temperatura de cor amarela. Eu particularmente não encontrei nenhuma cena que pudesse dizer, aqui eles estão usando temperatura de cor branca, tá? Muito pelo contrário, todos os ambientes são de temperatura de cor amarela, o que torna então muito mais acolhedor,
né, é, a gente analisar, a gente ver o filme, tá bom? Nessa imagem a gente percebe então que nós temos iluminação decorativa, porque a iluminação decorativa ela dá ênfase para a luminária, que neste caso é um abajur. Independente se é bonito ou se é feio, é a luminária que está, né, fazendo ali o papel de decorar esse ambiente, tá? E em cima da mesa a gente tem, né, uma iluminação de tarefa ou trabalho, lógico que seria mais acionada no período da noite, mas o papel desta luminária é uma iluminação de tarefa ou trabalho. A mesma coisa a gente enxerga aqui nessa outra cena que está tendo uma reforma. E o que me chamou a atenção foi, na verdade, esses pontos de luz, né, soltos pelo ambiente, tá? Mas que responde à questão de uma iluminação geral, que essas lâmpadas elas estão protegidas por essa gradinha, né? Que é justamente para que não haja nenhum contato, atrito, né, de vir a quebrar com qualquer elemento que possa estar entrando e saindo, né? A gente está vendo aqui, na verdade, né, tábuas de madeira, escadas, enfim, elementos que às vezes a gente pode estar entrando e se não tivesse essa proteção, poderia bater na lâmpada e queimar. Então, eu achei interessante porque é uma sutileza de projeto, né? Se eu ainda não tenho um projeto de iluminação instalado, né? Porque nós estamos aí dentro de uma reforma, em determinados momentos, não só na noite, se essa atividade acontecer por conta de ter que correr com esse período aí, né, de obra, tá? Mas às vezes durante o dia pode acontecer de nublar, de escurecer e os colaboradores precisam de iluminação. Então, achei interessante quando eu vi essa cena, fiz o print para trazer aqui para vocês, tá bom? Nessa outra imagem que é externa, o que me chamou a atenção foi o reflexo quando a gente trabalha com iluminação de vitrines, né? Iluminação comercial. O que eu quero trazer para vocês é que está tendo um reflexo desta pessoa que no primeiro momento está olhando, né? Está olhando para este lado, tá? E que depois, no decorrer da cena, a gente percebe que houve uma movimentação. Né? Então, às vezes, esse reflexo ele acaba prejudicando, porque nós temos do lado de fora o sol, que é uma fonte de luz muito forte, contra a parte interna desse projeto, desta loja, e eu não consigo ter internamente a mesma quantidade de luz que o sol oferece. Então, sempre a gente vai ter aquela ideia de que dentro está escuro, mas quando a gente de fato entra, a gente percebe que a loja está iluminada, porque nosso olhar ele acaba se adaptando, né, com aquela quantidade de luz. Mas aqui vale ressaltar essa questão do reflexo e da percepção que a gente tem sempre de que lá dentro está escuro, né? Mas é por conta da quantidade da luz do sol. Nessa outra imagem, também achei muito interessante trazer para vocês esta arandela, tá? Que é uma luminária de parede, né? E que tem aí 5 braços, né? Ou seja, ela traz aí uma quantidade boa de pontos de luz, ou seja, ela é uma arandela que, de certa forma, ajuda a clarear o ambiente. Outra coisa interessante que eu não falei no comecinho é que, além da temperatura de cor amarela, a maioria dos pontos de luz estão pelas paredes, né? Ou pela utilização de abajur ou colunas, que torna os ambientes mais acolhedores, tá? Mas voltando a olhar aqui para esta imagem, então eu trouxe e destaco aqui para vocês que quando a gente opta por uma luminária, né, e uma luminária diferente, atrativa, né, e eu achei muito interessante aqui por conta do próprio acabamento dela, da decoração, por ser de uvas e tudo mais, né? Trago aqui para vocês, então, que ela faz parte da iluminação decorativa. Por quê? Porque é a arandela que é o ponto de destaque, né? De chamar a atenção e, por ser uma arandela que eu considero bonita, eu não sei vocês, mas enfim, eu considero bonita, diferente, ela ainda me dá a luz que eu preciso para o ambiente, tá? Bom, aqui as luminárias estão apagadas, né? Porque a imagem é durante o dia. A gente vai ter algumas imagens que vão ser, que eu vou trazer para vocês do período noturno, e a gente vai poder ter uma percepção melhor.
Mas aqui é tanto esta arandela gigantesca, né? Se eu olho a proporção pessoa e luminária, assim como esta arandela, elas se enquadram em iluminação decorativa por conta da própria arandela e iluminação geral, porque elas estando altas e serem grandes permitem uma grande quantidade de luz ali dentro que e pela altura, a luz vem descendo, ou seja, uma iluminação geral. Bom, dentro desse ambiente achei interessante, né, essa luminária, tá? Essa arandela também diferente, mais decorativa, então ela se enquadra na iluminação decorativa. Tá? Assim como nessa, né, que está apagada, mas a gente consegue ver o detalhamento, né, torneado aqui da base, né, do próprio abajur, assim como a própria cúpula, né, que aparentemente é uma cúpula simples, mas tem uma delicadeza aqui na parte de baixo, enfim, ela se enquadra na iluminação decorativa, tá? Bom, nesta outra imagem que a personagem está escrevendo junto com as outras personagens ali, nesse momento, a gente percebe que o ambiente ele é escuro na lateral, mas que existe então o quê? Luminárias, que nesse caso aqui é para iluminação de tarefa, mas o que eu trago aqui é o ponto de atenção na sombra em que nós criamos em relação à fonte de luz. Então, se encaixa como autossombra, é a sombra projetada pelo próprio corpo. Então, algo que poderia ser resolvido numa situação real é pegar esta fonte de luz, né? E trazer ela para o outro lado, ou mais aqui para frente, para que a luz pudesse pegar o papel de frente e não a mão criar a própria sombra. Então, nesse caso, a gente precisa ter sempre muito claro do nosso usuário, quem vai usar aquele espaço, com qual mão ele escreve, né? Como que é essa atividade ali para ele, para que a gente possa fazer esse deslocamento, se for necessário, de uma fonte adicional para ele poder ter mais claridade na atividade em que ele vai exercer. Né? Aqui está, então, a imagem mais aberta, né, das personagens respondendo às cartas, né, da Julieta. E, então, na verdade, a gente percebe que a gente tem luzes espalhadas pelo ambiente, mas aonde elas precisam, tem a luz ali para atender. Então, essas luminárias de mesa se encaixam como iluminação de tarefa e de trabalho, tá? Aqui vale ressaltar um detalhezinho que provavelmente foi feita uma substituição, porque esse filme, na verdade, ele é de 2010 e nesse período a gente estava tendo as trocas das fontes de luzes, né? Lâmpadas de tecnologia antiga para lâmpadas que estavam sendo introduzidas no mercado. Então, a gente percebe que a luminária ela é mais linear e que provavelmente a lâmpada que estava aqui, ela ficava escondidinha ali, só que possivelmente não era uma fonte de luz econômica e tudo mais. Então, houve a substituição por uma fonte de luz mais gordinha que acabou saindo dessa proteção. E aí ela cria aquele certo ofuscamento que não é interessante. Então, quando a gente vai substituir uma fonte de luz numa luminária que já existe, né, a gente precisa ir mais próximo do que era inicialmente para que não aconteça esse ofuscamento. Aqui no quarto do hotel deles, que eles estão em viagem e tudo mais, a gente percebe, né, esses pontos que eu falei, que a iluminação do filme como um todo, dos ambientes internos, é feito pela iluminação das arandelas, luz que vem da parede, e por elementos decorativos que seriam os abajures, né? Assim como a própria arandela, né, se encaixam em iluminação decorativa, tá? Então a gente percebe que o ambiente ele é, na verdade, composto por pontos de luz e não necessariamente um ponto principal na parte de cima. Aqui a gente tem um outro ângulo, né, praticamente da mesma cena, e aí a gente observa, então, outros elementos acesos para compor essa atmosfera, né, partindo do princípio da iluminação decorativa. Vou voltar aqui. São luminárias que não apareceram nesta cena, né, neste recorte, mas que aparecem nesse aqui para que ele pudesse
ter aí essa iluminação mais acolhedora. Ali mais uma outra luminária, que na verdade é uma coluna, né, uma luminária de chão, né, que faz parte então da iluminação, da proposta do sistema de uma iluminação decorativa, tá? Achei interessante trazer aqui essa imagem quando a gente tem essa percepção aí desta área externa, que daí se encaixa na iluminação urbana. Então, a gente está bem naquele período, né, do anoitecer, com as luminárias sendo acesas e tudo mais. Achei que ficou bem interessante. Tá? Aqui a gente volta a ter, então, o exemplo de uma daquelas arandelas que estavam, né, durante o dia apagada. A gente percebe, então, o quanto de luz elas oferecem. Então, por elas estarem, né, altas, elas se encaixam na iluminação geral e na iluminação decorativa, né? Aqui a gente tem ela apagada para que a gente pudesse ver um pouquinho do desenho dela, do design dela e tudo mais, tá? Esta arandela, no primeiro momento, ela parece apagada, né? E depois, conforme a gente vai vendo, eu vi que ela apareceu acesa e eu achei interessante. Então, é uma iluminação que se enquadra, né, como iluminação decorativa, junto com outros pontos deste ambiente, né? E aqui a gente percebe que ela não é só amarela, ela é muito mais alaranjada, até por conta, provavelmente, do vidro, que acaba aí fazendo ainda ela ficar um pouquinho mais alaranjada, lembrando aí aquele pôr do sol e tudo mais, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente tem um outro momento que aparece da iluminação urbana, então a gente consegue, né, ter uma percepção um pouquinho da iluminação, não tanto arquitetônica, porque a gente não tem uma valorização dos elementos maiores, dos monumentos ou das fachadas, é aquela iluminação mais tradicional mesmo, tá? Para que a gente possa ir olhando tanto áreas internas quanto áreas externas, tá? Aqui a gente tem uma iluminação também bem interessante, né? Como eles estão do lado de fora, a gente percebe a iluminação que seria de decorativa, iluminação geral por conta das arandelas e dos postes desse contexto urbano ali, mas a gente tem também elementos muito charmosos, né, para compor ali a mesa, que é uma iluminação decorativa por meio das velas, tá? Então a gente teria aqui, depois teria aqui, e em outros momentos também acontece essa opção decorativa, tá? Aqui uma iluminação simples de fachada, porque na verdade não tem nada que possa dar aí uma valorização, mas a gente tem um ponto de luz aqui, uma arandela que ajuda na iluminação de entrada. A gente tem aqui dois pontos de luz, provavelmente também para uma iluminação de entrada, enfim. É como eu disse inicialmente, alguns pontos mais altos. Aqui, talvez, onde a temperatura de cor está um pouquinho diferente da amarela em si, mas são mais ou menos uma marcação no telhado ali, nada muito que possa vir a ter um destaque maior. Mas a gente já consegue ter também essa percepção de fachada. Neste ambiente, temperatura de cor amarela, e aqui a gente encontra elementos que a gente já viu, iluminação decorativa, né? Também com papel de iluminação geral, tá? E iluminação decorativa por meio das velas. Caminhando do lado de fora, né, a mesma situação, iluminação das arandelas decorativas e fazendo papel de iluminação geral. Neste enquadramento, né, eu achei interessante a gente mostrar que algo novo que a gente ainda não viu é o olhar aqui para este lado, que é a valorização do paisagismo por conta de uma iluminação de destaque, porque nesse caso a gente observa que são os espetos, tá? Luminárias que são fincadas e direcionadas. Eu deixei como a técnica aqui, né, e o efeito de uplight, porque eles estão bem para cima. Quando eles estão direcionados, daí eu já trabalhei com uma outra nomenclatura, né? Mas como eles estão aqui bem direcionados para cima, para valorizar essa vegetação que de certa forma ocupa ali, né, um certo espaço, então um, dois, três pontos a gente percebe de iluminação de paisagismo para esse momento.
Aqui é interessante a gente ver que, além da iluminação decorativa e geral, analisando depois com calma, eu vi que hoje em dia a gente trabalharia de forma diferente, porque a questão da escada, em vários momentos do filme que aparece, a escada está escura. Então, poderiam ter colocado uma iluminação de balizamento. Lembrando, a gente está analisando o filme, né? Eu não sei como é que está hoje este local lá. Tá? Mas analisando o filme aí, porque tudo em volta é muito escuro, as superfícies são rústicas, são escuras, e mesmo que eu tenha princípio de iluminação geral, elas acabam ficando, né? A superfície escura ela absorve, né? Sobra um pouquinho de luz desta daqui em especial. Tá? Aqui já no cantinho de cada piso do degrau em si. Mas eu achei que seria interessante a gente se atentar, porque só aparece uma faixa, né? E às vezes pode dar a intenção de que o degrau é curto. Então não passa aquela segurança que a gente precisa ter quando a gente vai passar de um nível para outro, a gente precisa ter ali essa claridade muito bem definida para a gente saber onde a gente está pisando. Nesse outro ambiente, né, nessa outra imagem, é dentro, então, do quarto, e aí a gente percebe que a gente tem a iluminação dos ambientes, volta a ressaltar, sempre por abajur, por colunas e por arandelas, ok? Então, aqui é uma iluminação decorativa, né, por conta desse abajur bonito. Eu particularmente gosto muito da luz de abajur, de coluna, acho essas luminárias interessantes e bonitas, tá? Aqui ela está usando com o princípio de iluminação de tarefa e de trabalho, lógico. Ela não está na melhor posição, tanto sentada quanto para escrever, mas é algo que às vezes em viagem a gente está ali por 15, 20 minutos, né? No máximo uma hora fazendo ali, trabalhando, finalizando um relatório, mandando um e-mail, enfim, ou até navegando pela internet. Mas, então, a gente tem um princípio, né, por ser um quarto de hotel, o princípio é de uma iluminação decorativa, mas que ela acabou utilizando como iluminação de tarefa e de trabalho. Aqui eu gosto também de ressaltar que a gente tem um elemento, né, na superfície que ele é todo que tem uma certa informação. Pode ser por papel de parede, pode ser por aplique, enfim, pode ser por qualquer situação, a gente tem essa decoração aqui na parte de trás. E a marcação da luz do abajur, às vezes, acaba comprometendo um pouquinho este plano de fundo, porque eu acabo tendo uma marcação muito forte, né, principalmente aqui na parte de baixo do que na parte de cima, que ficou mais sutil, mas a gente percebe, na verdade, que acaba brigando, conflitando com a informação de trás. Uma coisa é eu ter este desenho de luz numa superfície que não tem informação nenhuma, então é aquele efeito de luz e sombra que é interessante. Mas quando a gente, né, tem uma informação de plano de fundo mais a luz, acaba, na verdade, ali conflitando um pouquinho. Mas muitas vezes, se eu troco a opção da cúpula do abajur, eu acabo, na verdade, escurecendo muito, sendo que a proposta aqui neste caso é que essa luz venha para o ambiente. Então, são escolhas de projeto que a gente precisa fazer, tá? Nesta imagem, que eles estão ali na área mais social, num barzinho ali do próprio hotel, eu trouxe a ideia para que a gente pudesse analisar a sombra. E neste caso, o sombreamento que a gente está vendo bem na divisa, uma área escura da área clara, ou seja, a luz principal está vindo deste lado e aqui ficou na ausência da luz. Então, o sombreamento abrange o contraste entre o claro e o escuro próprio da forma, ou seja, né, do corpo humano, dependendo sempre da fonte de luz, de que lado essa fonte está vindo. Então, às vezes, isso é interessante porque cria ali um certo movimento do que às vezes aquela luz muito chapada, vindo de frente, acaba perdendo, né? Toda essa questão, essa graciosidade nos projetos ou naquele ambiente como um todo. Tá? Que é que deixa ali uma questão, né, mais romântica, né, mais descontraída e tudo mais. Aqui a gente tem então as arandelas,
fazendo o papel da iluminação decorativa, assim como este abajur, que na verdade, por ser uma imagem durante o dia, a gente percebe uma claridade que vem de fora muito grande. Né? E essa claridade aqui talvez foi o ponto que eu achei, na verdade, a temperatura de cor mais branca, mas é porque a claridade está vindo de fora. A gente não consegue ter esse domínio, né? Porque a luz solar tem seu movimento, a gente sabe que ela começa numa temperatura de cor, ela vai variando e aí ela termina, né, com uma outra temperatura de cor. Mas internamente a gente consegue controlar. Então, volto a ressaltar, temperatura de cor amarela dentro da proposta dos ambientes, né? Aqui tem a iluminação que eu já comentei, né? Que é uma iluminação decorativa, por ser grande, estar numa certa altura, é uma iluminação considerada de luz geral, mas aqui a gente acaba ficando no escurinho, principalmente quando a gente está com a fonte de luz nas costas, tá? Mas eu quis trazer aqui a ideia do efeito silhueta, né? Que é justamente aquela luz nas costas, em que daí a gente, né, valoriza mais o contorno, né, dos elementos, seja do corpo ou seja de objetos, tá? É a luz que vem nas costas e eu não tenho luz que vem na frente, tá? Mas volto a ressaltar, por ela estar vindo agora para esta parte, né? Ela acaba ficando, na verdade, de costas para a luz e com aquela sombra que eu comentei anteriormente. Bom, aqui do lado de fora, eles estão aí olhando as estrelas, né? E a gente percebe algo que a gente não viu na fachada, mas que internamente, né, dentro deste hotel, a gente enxerga, que seria que, na verdade, uma valorização, tá? Que a gente vai ver no outro quadro ali. Bom, então a gente tem por meio dos postes, a gente tem a iluminação decorativa e a iluminação geral, e que reflete, né, aí nesses materiais aqui, nesses revestimentos, nessa fachada. A gente tem iluminação de destaque, por ela estar, né, aqui a gente percebe que ela está, na verdade, sendo direcionada, então a gente tem uma luz direcionada em alguns momentos, mas em outros a gente tem a luz propriamente de baixo para cima, que é, né, o uplight, né? Mas também se enquadra, porque eu estou direcionando a luz de baixo para cima, né? Uma iluminação de efeito, já que no nosso dia a dia a luz vem de cima para baixo por conta da iluminação do sol. Então, toda vez que a gente inverte esse conceito, a gente tem ambientes mais atrativos, mais interessantes, mais agradáveis, tá? Aqui, o céu estrelado, vale ressaltar que eles estão no interior, eles não estão nas grandes cidades, então, o céu estrelado ele fica muito mais atrativo porque não tem o que nós chamamos de poluição luminosa que os grandes centros oferecem, tá? Então, sempre que você estiver em regiões mais afastadas, não deixe de contemplar o céu estrelado, tá joia? Bom, aqui a gente tem um pouquinho do wall washer, ou banho de luz, que é aquela luz que vem valorizando, né? Tanto aqui no caso é de baixo para cima, tá? Mas em alguns projetos a gente vê de cima para baixo, ou seja, a gente consegue ter, na verdade, a visualização dessas superfícies, que pode ser interessante ou não. Aqui ela está muito interessante. Mas tem situações em que a mão de obra que ergueu essa parede, né, que fez o que amassou, né, para poder preparar essa superfície, deixou a desejar, e quando eu trago uma luz que vem aí banhando, né, essa superfície, eu acabo mostrando a irregularidade. Então, nesse caso, não é interessante proporcionar este efeito, porque eu vou mostrar a irregularidade dessa superfície. Mas aqui é uma outra situação, é uma arquitetura diferenciada, justamente rústica. Então, esse wall washer, esse banho de luz, ele vem aí para criar aquela atmosfera de mistério, né? Porque são edificações antigas, tá? Bom, aqui nós temos uma iluminação de área externa, e aqui a gente consegue ver, na verdade, três efeitos bem interessantes, três sistemas de iluminação. A iluminação de destaque por meio da luz que vem de baixo para cima, o uplight, em cada vegetação aqui, né, para valorizar. A gente tem a iluminação subaquática acontecendo
Aqui, provavelmente tem outras, conforme o tamanho aí dessa piscina, e aqui a gente tem uma iluminação de balizamento, tá? Confesso que eu ia criar um ponto de luz aqui, um ponto de luz aqui, mas daí eu me atentei que eu não conseguiria fazer essa claridade aqui para mostrar para vocês. Então eu deixei do jeito que está no filme, mas dá a entender que faltou uma manutenção aqui ou até mesmo aqui para criar, por conta dessa distância, né, para criar toda essa área iluminada, né? Ficaria muito mais charmoso. Não que não esteja essa área aí, né, toda a área externa de paisagismo com piscina, enfim, sempre quando a gente coloca alguns pontos de iluminação, elas ficam mais atrativas, tá? Já indo para o finalzinho aí do filme, na verdade, voltando aí para os Estados Unidos, que ela estava na Europa, ela estava na Itália, né? A gente tem aqui, voltando na reforma do restaurante, luminárias do lado de fora. Então, essas luminárias se encaixam como iluminação decorativa por conta do tipo de luminária. A gente costuma falar luminária tipo prato, pelo menos aqui na minha cidade, eu não sei como é na sua. Tá? Mas é uma luminária muito simples, até muitas vezes utilizada em mesas de sinuca, tradicional, né, nas mesas de sinuca, mas enfim, é uma luminária, e toda luminária, quando ela tem um porte, né, ela se encaixa na iluminação decorativa, tá? E a iluminação geral, que durante a noite, a função principalmente dessas duas é iluminar toda essa escada para que as pessoas possam subir com segurança, até porque é uma escada escura, né? Tá? Internamente, então, que a gente viu inicialmente aquela reforma acontecendo e tudo mais, a gente já tem, né, os elementos já mais definidos, praticamente prontos, e agora a equipe treinando aí no dia a dia para essa inauguração. Então, a gente tem os pendentes na direção dessa bancada, então a gente enquadra, por ser pendente, iluminação decorativa, e por estarem na bancada, iluminação localizada, que é onde ali vai servir rapidamente, a pessoa pega e leva, enfim. Não coloquei como uma iluminação de tarefa, porque aqui é mais jogo rápido, é uma luz localizada mesmo, tá? Aqui a gente tem a mesma cena, só que de um ângulo um pouquinho diferente, para a gente poder ver melhor, né, os pendentes, que eles estão, na verdade, no alinhamento da bancada. Aí a gente tem uma parte da cozinha, né? E aqui é interessante porque a gente tem vários pontos de luzes, tá? Que tem o objetivo de ser a luz geral, sim, mas elas estão estrategicamente também posicionadas nas bancadas de trabalho. Então, elas se encaixam como iluminação de tarefa ou trabalho, assim como uma iluminação localizada. Então, vejam, né, o sistema de iluminação de uma luminária, né, dentro de um projeto pode se enquadrar em vários outros tipos de sistema, não só em um, tá? Como a gente viu na iluminação decorativa, que também poderia ser a iluminação geral. Aqui, elas se encaixam na primeira pergunta, que está no sistema principal, porque aqui tem uma função, né? Aqui é uma área de trabalho como um todo. E para a gente ir finalizando, observam que as luminárias elas são protegidas, né? Ou seja, de certa forma existe uma blindagem, tá? Que se acontecer de estourar a fonte de luz ali dentro, né? Ela está bem protegida, ela pode vir a quebrar e ficar presa aqui dentro, ela não vai vir para a parte de baixo, né? Então ela tem essa característica, então ambientes como esse, cozinhas industriais, laboratórios, né, e alguns ambientes dentro das indústrias precisam de luminárias blindadas, tá? Que também pode ser pensada na situação que se eu tiver que jogar água nesse ambiente, no teto, na parede, no piso, essa água também não vai entrar ali dentro do corpo da luminária. Então, esse é o papel das luminárias blindadas, tá? E finalizando, a gente volta, então, ela volta para o casamento da amiga. Vejam o filme, é muito bacana. E a gente tem iluminação decorativa por meio das velas espalhadas pelo ambiente. E a gente percebe também, além da iluminação decorativa, né, espalhado pelo ambiente, a gente observa concentração de luz de forma mais concentrada, ou seja, direcionada, que se encaixa na iluminação de destaque,
tá? Por meio da luz dirigida, ou seja, eu controlo a luz e direciono para aquilo que eu quero mostrar, tá? Então, a gente acabou tendo uma visão geral aí do filme Cartas para Julieta. Espero que vocês tenham gostado, né? De olhar com esses outros olhos agora. E daqui para frente eu faço o convite para que vocês possam analisar os filmes, as séries. Por mais que muitas vezes elas são ambientes construídos para aquela atividade específica, o resultado final é o enquadramento em que nós, do lado de cá, a gente enxerga. E muitas vezes é o mesmo enquadramento que a gente tem dentro da nossa casa, quando a gente viaja, né, para os hotéis, para os resorts e assim por diante. Tá? Então, nada mais é do que a gente ir aumentando, né, nossa base de dados, nossas informações projetuais, para que a gente possa saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que é funcional e o que não é funcional. Tá bom? Espero ter contribuído com esse olhar, espero que tenham gostado. Obrigada pela sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.